apresentar como está sedimentado o Programa Espacial Brasileiro e alguns dos segmentos necessários para colocar um satélite artificial em órbita. O Programa Espacial Brasileiro foi definitivamente sedimentado em 1980, com a criação da Comissão Brasileira de Atividades Espaciais. Em 1994, foi criada a Agência Espacial Brasileira, uma entidade autônoma civil baseada na NASA americana, com o fim de administrar o Programa Nacional de Atividades Espaciais. Coube ao Ministério da Aeronáutica o projeto da construção tanto do VLS, veículo lançador de satélite, como da base de lançamento de Alcântara, no Maranhão. A construção do VLS foi realizada pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço, IAE, em São José dos Campos. Localizado dentro do Centro Técnico Aeroespacial, CTA, o Instituto de Aeronáutica e Espaço, IAE, foi encarregado pela pesquisa e desenvolvimento de foguetes e do veículo lançador de satélite. O IAE é estruturado em 5 áreas de trabalho distintas: sistemas espaciais, química, eletrônica, mecânica, ensaios e ciências atmosféricas. As atividades de desenvolvimento de foguetes brasileiros podem ser divididas em 2 fases distintas. A primeira em pesquisa e desenvolvimento de foguetes de sondagem, estabilizados por empenas, e a segunda, muito mais sofisticada, de foguetes equipados com sistema de pilotagem. A fabricação de foguetes brasileiros teve início com a família Sonda, na década de 60. O Sonda 1 foi projetado para ser aplicado em estudos de alta atmosfera e podia carregar cargas úteis meteorológicas de 4,5 kg a 70 km de altura. Ainda em 1966, já era desenvolvido o Sonda 2, com maior capacidade, mas ainda era um foguete de um único estágio. O Sonda 3, com 2 estágios, demorou 7 anos para ser desenvolvido. O primeiro protótipo foi lançado com sucesso em 1976. Já a partir de 1974, foram iniciados os projetos para o Sonda 4, um foguete com um sofisticado sistema de pilotagem que teve seu primeiro lançamento em 1984. O Sonda 4 contribuiu sensivelmente para o desenvolvimento do VLS, pois foi através dele que foram introduzidas diversas tecnologias inexistentes no Brasil, como materiais compostos e aço de ultra resistência. Finalmente, após o projeto e lançamento de 2 modelos da versão reduzida do VLS, o VLS-R, o Instituto de Aeronáutica e Espaço estava pronto para o seu maior desafio, o VLS. O VLS-1 é um foguete com 4 estágios e quase 20 metros de altura, equivalente a um prédio de 6 andares. Seu peso é de cerca de 50 toneladas. O VLS-1 pode levar satélites de 200 kg a 750 km de altura, mas já existe o projeto para mais 2 modelos. O VLS-2 para satélites de 400 a 2.000 km de altura e o VLS-3 para satélites de até 1 tonelada em órbitas de 36.000 km. Os foguetes brasileiros utilizam combustível sólido, opção acertada por ser mais barata e com maiores possibilidades de rápido domínio, uma vez que o Brasil, na época, já conhecia parte da tecnologia necessária. Esta opção fez com que a divisão de química do IAE desenvolvesse tecnologia própria de fabricação de propelentes sólidos de alta performance. Esse tipo de propulsão, as instalações e mesmo o custo de fabricação de propulsores sólidos é bem menor, não só um pouco, mas bem menor do que os propulsores líquidos. Então, essa decisão nos permitiu hoje dominar a construção de grandes propulsores sólidos, e isso está, de certa forma, de acordo com as soluções a nível mundial, porque os grandes lançadores, hoje em dia, além de usar propelente líquido em alguns estágios, usa também propulsores sólidos, como é o caso do foguete Ariane. O Ariane 5 é um grande foguete, usa grandes boosters a propulsão sólida, e o próprio ônibus espacial Shuttle usa
também esses propulsores. Para os futuros VLS 2 e 3, existe a perspectiva do uso de propelente líquido, cujo desenvolvimento será possível com a participação da iniciativa privada. A eletrônica embarca no VLS e a instrumentação necessária para o sistema de controle sempre foram grandes desafios. Contando com vários laboratórios, esta divisão desenvolve softwares específicos para instrumentação e telemetria, utilizando equipamentos importados e nacionais, além de antenas e equipamentos para instrumentação. Todo o desenvolvimento de um projeto como este necessita de um sério trabalho de pesquisa e exaustivos testes. Um trabalho muito importante é realizado antes de cada lançamento: a avaliação das condições de pressão, temperatura e umidade relativa do ar nos níveis superiores da atmosfera, que é feita através de sondas atmosféricas ligadas a sofisticados equipamentos de rastreio e um software desenvolvido no próprio IAE. E aqui no laboratório a gente pode receber os dados após o lançamento no console do equipamento, que decodifica o sinal da sonda e manda para um computador que recebe o dado e grava. Tá? Em operações de apoio ao lançamento de foguete, esses dados também são transmitidos para a segurança de voo, que vai fazer o cálculo de ajuste do lançador. Então esse programa foi desenvolvido justamente para receber os dados do equipamento de radiosondagem e transmitir para a segurança de voo, onde vai ser feito o ajuste do lançador. O Centro de Lançamento de Alcântara é composto por um complexo de instalações e equipamentos destinados a apoiar as campanhas antes, durante e após o lançamento. Além de diversos setores voltados para a área técnica e administrativa, o centro possui alojamento para pessoal no período de campanhas de lançamento. O primeiro lançamento estava previsto para o dia 26 de outubro de 1997, mas devido a um problema com o sistema de rastreamento por radar, foi adiado para o dia 2 de novembro. Isso é normal nas atividades espaciais, eu já participei de vários eventos, é bastante comum, porque o lançamento só pode ser feito se uma série muito grande de condições técnicas forem corretamente preenchidas. E todos os sistemas, inclusive de apoio, como radares, estações de rádio, de recepção de sinais, são testados exaustivamente nas horas que antecedem o lançamento. E uma falha, por pequena que seja, em qualquer um desses sistemas, faz com que o lançamento seja adiado, ou seja, seja cancelado naquele momento. Finalmente, nesse dia, diversas autoridades reuniram-se em Brasília, São Luís do Maranhão e São José dos Campos para assistir ao vivo o lançamento no Centro de Lançamento de Alcântara. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lançamento!
Todos os 9 países que desenvolveram o programa espacial tiveram essa desagradável experiência. Apesar de toda a tecnologia envolvida, ainda não é possível a nenhum país obter todas as respostas para a complexa operação que envolve o projeto, a montagem e o lançamento de um foguete, mesmo com testes em bancada e simulações em computador. Não existe nenhum foguete em uso no mundo que não tenha sido destruído uma ou mais vezes durante seu desenvolvimento e uso. Esperava-se que o VLS tivesse sucesso já na primeira vez devido à tradição de sucesso do programa espacial brasileiro. Deve-se lembrar que o Sonda 4 voou bem desde o primeiro lançamento, enquanto seu equivalente americano foi destruído 9 vezes, até ficar em condições de voo como o nosso. O tempo de desenvolvimento do programa foi de 17 anos, prolongados principalmente devido a graves problemas orçamentários, que sucessivamente afetaram toda a pesquisa na área nos últimos anos. Esses insucessos, eles fazem parte da história. Todos os países que buscaram chegar ao espaço e que estão hoje em operação, eles tiveram sucesso. Portanto, nós temos que encarar isso com naturalidade. Faz parte da atividade. É verdade que os técnicos, os engenheiros, eles devem estar hoje passando por momentos de grande frustração, um momento compreensível, mas eu tenho certeza que nas próximas tentativas, o sucesso sendo alcançado, isso tudo vira coisa do passado. As perspectivas para o futuro do Programa Nacional de Atividades Espaciais são muito promissoras. Os enormes gastos referentes ao projeto do VLS já foram feitos e o lançamento de novos protótipos do VLS dependem de verbas muito menos expressivas. A localização da base de Alcântara permitirá lançamentos econômicos e muito competitivos no mercado internacional, já existindo diversos países interessados em utilizar a base brasileira e realizar parcerias. O desenvolvimento do VLS 2 e 3 será aberto à participação da iniciativa privada, garantindo os recursos necessários para o desenvolvimento tecnológico. Deve-se destacar que no programa atual, a iniciativa privada, através da indústria nacional, já está presente contribuindo com mais de 90% da fabricação dos veículos de sondagem e 85% do VLS-1. A contribuição inestimável ao Brasil desde os primeiros passos dados no programa espacial não abrange somente a área tecnológica. Desde o início, o Ministério da Aeronáutica, através do CTA e IAE, se preocupou em fomentar a indústria nacional, consolidando no país a tecnologia desenvolvida, além de garantir muitos empregos diretos e indiretos. Este é talvez o ganho mais importante, pois os recursos humanos bem formados passaram a circular diversas empresas brasileiras, proporcionando um crescimento muito salutar em todo o parque industrial ligado ao espaço. Crescimento este que contagiou outros setores e, sem dúvida, proporcionou uma mudança na região e, por que não dizer, em todo o país. Existe um grande número de tecnologias que foram desenvolvidas. São próteses ortopédicas, válvulas de coração, sistemas de medida, no caso aí, eletroencefalógrafos especiais, que hoje as nossas indústrias estão produzindo, mas existem também outros resultados que são importantes. Por exemplo, aços especiais que hoje são usados na aviação mundial, não só brasileira, mas mundial. Enfim, existe uma série de tecnologias, uma série de resultados que são importantes e que, embora, na medida que o tempo passe, esses